Olá pessoal, começa agora mais um The Studio Podcast do Grupo RS, agradecendo a nossa produtora Abigail Almeida. Eu sou Mike Batista, o mais novo apresentador do The Studio Podcast, trazendo um assunto incrível para vocês hoje com aquela dica, que vale a pena você assistir. Estamos hoje com a presença da doutora Verônica, seja muito bem-vinda, doutora Verônica. Acredito que ela tem trazido pra gente hoje algumas dicas aí muito boas. A gente vai fazer um bate-papo legal, ela é fonoaudióloga, então pra galera da voz, presta atenção nas dicas que hoje vai valer muito a pena. Doutora Verônica, seja muito bem-vinda ao nosso The Studio Podcast. Obrigada, Mike. Bom dia. Bom dia, pessoal que está assistindo a gente aí. E vamos falar um pouquinho sobre saúde auditiva. Vamos orientar as pessoas, né? Porque conhecimento não ocupa espaço, né, Mike? Com certeza. Eu falo que a única coisa que ninguém tira da gente é o nosso conhecimento que a gente adquire ao decorrer do tempo. Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho, deixa eu entender um pouquinho mais disso. Eu que sou uma pessoa que quase não falo, falo até sozinho, então eu acho que essas dicas vão servir bastante para mim. E quem sabe eu não vou passar lá para tomar um café e descobrir um pouquinho mais, porque no pouco que a gente conversou aqui, eu já percebi que é muito interessante. Tá? Então vamos lá, pessoal, já pega aquele caderninho, canetinha, vamos anotar, grava a live, vai ficar para você assistir depois e eu acredito que vocês vão adorar. Vamos dar uma olhada aqui então. Doutora Verônica, a senhora é diretora hoje, senhora ou senhorita? Senhora. Senhora é diretora hoje da Clínica Auditive, certo? Isso. Conta pra mim um pouco quando foi que começou esse amor pela voz, esse amor por cuidar da voz, da audição das pessoas. Como é que foi isso? Olha, Mike, isso foi bem lá atrás, né? Então, eu sou formada pela USP de Ribeirão, pela segunda turma da USP de Ribeirão. Então, hoje eu sou especialista em audiologia pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia e faço parte da Associação Brasileira de Audiologia também. Que legal. Então, na clínica, hoje nós atendemos várias especialidades dentro da fono, tem outros profissionais lá que atendem também. Então, a gente atende a parte de voz, a parte de fala infantil, mas a nossa especialidade é realmente a parte auditiva, de aparelho auditivo, de diagnóstico audiológico e de aparelhos auditivos também. Que legal, interessante pra caramba. Fala pra mim, Verônica, como que a gente faz hoje? Hoje, qual o meio que o paciente ele procura para que ele consiga perceber que ele tem uma perca auditiva talvez? Existe essa possibilidade dele fazer um pré-diagnóstico em casa e perceber que falta um pouco de audição, que tem alguma coisa errada, ou ele tem a necessidade de já ir direto na clínica? Olha, é muito importante ficar atento aos sinais. Então, eu tô em casa, eu começo a perceber que de repente eu não escuto mais o barulho da chuva. Então, olha que interessante, nunca mais escutei o barulho da chuva no telhado. Ou então começou aquela dificuldade para entender o que as pessoas falam. Então, estamos aqui conversando, mas eu preciso ficar olhando para você, obrigatoriamente olhando para os seus lábios. Pensa na pandemia. Sim. Todo mundo de máscara e do nada você começa a não entender mais o que as pessoas estão falando. Então, isso não é do nada. Isso pode ser uma perda auditiva leve, uma perda auditiva em agudo. Então, outro sinal que você pode observar em casa. Começou um zumbido. Ouvido, você tá quietinho no silêncio, de repente ouvido... Sozinho. Começou um grilo nesse ouvido. À noite esse som piora. Todos esses sinais são sinais de uma possível perda auditiva. E a perda auditiva, ela não é uma coisa só. É um erro as pessoas pensarem que eu perdi a audição e eu não escuto mais nada, eu sou surdo. Não, é igual a visão. Eu tenho graus de perda auditiva. Então, eu posso ter uma perda auditiva leve, por exemplo, onde se eu forço um pouquinho, se eu presto mais atenção, eu entendo o que você fala. Eu posso ter uma perda auditiva moderada, onde eu ouço bem os sons da rua, mas a fala eu tenho um pouco de dificuldade. Então, às vezes o pessoal em casa até brinca, fala assim, escuta só o que interessa. E não é isso. Às vezes a perda auditiva só proporciona aquela audição, não é só o que interessa, não é uma escolha. Entendi. Né? Então são vários graus de perdas auditivas e são várias configurações de perdas auditivas. Então eu tenho essa situação que às vezes a pessoa ouve o grave normal e não ouve o agudo. Ou o contrário, ela não ouve bem o grave, mas ouve bem o agudo. E aí uma avaliação audiológica, ela vai completar isso
para que a gente entenda o que está acontecendo. Porque não é normal você não entender o que as pessoas falam. Sim. Não é normal você ter um zumbido no seu ouvido 24 horas por dia. Então, o som, ele tem um volume que é adequado para que você consiga entender. Então, são muitos sinais aí que a pessoa pode ficar atenta. E ficar atenta com quem mora com você. Então, eu tenho um avô, eu tenho uma mãe, eu tenho um pai, tem pessoas ao meu redor que eu tô vendo, que eu tô falando, eu falo de costas, a pessoa não olha, eu chamo de outro cômodo, a pessoa não presta atenção. Então, é importante ficar atento a esses sinais. Entendi, que legal. Então, você consegue captar alguns sinais até mesmo em casa com as pessoas que você convive da sua família. Então me fala uma coisa, você já vai ajudar nós homens aqui. Não quer dizer que todas as vezes que a mulher chama a gente não dá atenção, às vezes a gente não tá escutando muito bem, tem que estar olhando isso daí. Precisa ficar atento se não tá ouvindo, porque é muito comum, inclusive, que os homens percam o som agudo primeiro. É muito comum, na verdade é comum do ser humano, que a gente perca o agudo primeiro e, consequentemente, você vai ter mais dificuldade para entender vozes femininas antes. Entendi. Então, pode ser uns sinais, então fica atento. Pode ser sim uma perda auditiva leve, em frequências agudas, mas pode ser uma alteração de processamento auditivo também. Entendi, legal. Ó, então fica a dica aí, ó, tá vendo, mulher? Quando às vezes o marido não responder, às vezes ele tá perdendo um pouco da audição. Tem que levar ele lá na clínica auditiva, tá joia? E vamos lá, Verônica. Eu achei muito interessante. Fala pra mim, qual é o mais constante público que você atende hoje? É uma diversidade de idades? Tem um público que tem uma perca maior de audição? É mais os homens, mulheres, crianças? O que você mais atende hoje? Hoje, nossa demanda maior são com os idosos. Mas existe uma situação onde as pessoas procuram mais quando elas estão mais idosas, porque às vezes fica mais claro essa perda auditiva. Mas é importante a gente olhar um outro lado. Demoram até 7 anos para a pessoa procurar ajuda, depois que ela começa a perceber esses primeiros sintomas. E quanto mais tempo demora para ir atrás, para procurar ajuda nessa situação, mais complicado é para fazer essa reabilitação depois. Então, existe um estigma de que só o idoso tem perda auditiva. E isso não é real. Então, hoje o nosso maior público é o idoso, mas nós temos crianças, nós temos pessoas em idade laboral, nós temos jovens que usam o aparelho auditivo, eles se conectam pelo celular. Então, eles conectam o aparelho auditivo pelo celular e o celular vira um fone de ouvido, onde ele recebe todas as informações, todos os áudios direto no aparelho, como se fosse um fone de ouvido sem fio mesmo. Então, nós temos aparelhos para todas as faixas etárias, porque é um equívoco você pensar que perda auditiva é uma coisa de idoso. Tem uma incidência maior no público idoso por conta da presbiacusia, que é uma condição que é muito comum no idoso, mas ela pode acontecer em qualquer idade. Entendi. Eu tenho perda condutiva por conta de infecções, por exemplo, que são muito frequentes em crianças que têm otite. Então, olha a situação que estamos, né? Existe todo esse estigma, todo um preconceito, e qualquer pessoa pode ter uma perda auditiva. Porque a perda auditiva, ela pode vir de infecção, de uso de algum remédio que a gente chama de ototóxico, que é medicação que causa isso, e outros problemas associados que podem trazer a perda auditiva. Caramba. Então, é importante ficar atento. Percebeu, não tá entendendo, tá com a sensação de ouvido tampado, tem zumbido, vamos procurar ajuda. O máximo que vai acontecer é tá tudo bem. É o mais correto. E aí você fica tranquilo. Mas se não tiver tudo bem, quanto antes a gente entrar com alguma solução auditiva aí, que nem sempre também vai ser um aparelho auditivo. Às vezes vai ser uma medicação. Sim. Num caso de infecção, por exemplo. Às vezes vai ser uma cirurgia, às vezes vai ser um implante coclear em casos de perdas mais profundas. Então, nem sempre a solução é um aparelho auditivo. Por isso que é tão importante procurar uma avaliação e procurar ajuda. Que legal. Então, assim, existem várias formas de você cuidar de uma perca auditiva. Exatamente. Não é necessariamente você chegar e você vai ter que usar um aparelho. Às vezes, com medicamento, você consegue resolver muita coisa. Exatamente. Que legal. A gente estava conversando um pouco antes aqui, né? E eu comentei com você que o meu pai teve uma perca auditiva de um lado por conta de
um alho quente com olhinho que a minha avó pingou. Então o mais ideal é não colocar nada no ouvido. Não coloca nada no ouvido se não tiver uma indicação médica. Então, é muito comum no público idoso que a gente recebe, né? O pessoal mais velho que a gente recebe na clínica, sempre tem uma história assim. Tanto que eu já completei, né? Falei, pingou óleo quente com alho, né? A gente ouve muito isso. Porque antigamente era o que tinha. As pessoas não tinham conhecimento, não tinham acesso à saúde, que não é o caso hoje. Então, antigamente tinha uma dor de ouvido, ia lá, pingava óleo quente com alho. E aí a audição acabava de perder o que tinha ali. Todo o resto ia embora. Todo o resto ia embora, né? Porque pensa um óleo quente queimando. Mas é muito importante a gente deixar essa era do óleo quente com alho para trás e procurar ajuda especializada. Porque hoje, especialmente no estado de São Paulo, a saúde é muito acessível. Sim. Então é importante buscar uma orientação médica, buscar uma avaliação médica e sempre que for indicado fazer uma avaliação audiológica com a fono também. Não, é o mais indicado hoje, gente. Eu acho assim que a gente tem sim que procurar os meios com um profissional capacitado. Vai na clínica auditiva que lá eu tô vendo que a qualidade, sobe lá em cima. Então não tem como errar, dá super certo. E me fala uma coisa então, Verônica, o que a gente vê muito hoje, eu, por exemplo, eu percebo muito isso nas pessoas. Rola muito aquele preconceito de ter que usar um aparelhinho, de ficar aparecendo, mas o pessoal vai... Eu já percebi isso em muita gente. Mas o pessoal vai ficar vendo, que eu não escuto direito. E não tem mal nenhum nisso, até porque hoje as pessoas usam óculos, e a maioria de quem usa óculos é porque não enxerga tão bem. É necessário óculos. Mas existem vários formatos de aparelhos, maiores, menores. Qual que seria a diferença de um aparelhinho talvez um pouco maior, um aparelhinho mais discreto? Existe alguma diferença entre eles? Existe. E aí é o tipo de adaptação. Porque as pessoas acham que a fono que é ruim e quer que você use aquele aparelho grandão atrás da orelha. Então, esclarecendo algumas coisas. A primeira coisa, a fono seleciona de acordo com o exame. Porque eu tenho características físicas que combinam a necessidade auditiva desse paciente com o formato desse aparelho. Então, como a gente estava falando do paciente que tem o grave normal, por exemplo, eu não posso tampar esse ouvido, porque a sensação que vai dar é exatamente essa, que você está com o ouvido tampado. Então, o que adianta eu aumentar algumas frequências, sendo que o grave você tem normal, eu vou deixar ele como se você estivesse falando dentro de uma caixa. Então, essas necessidades de uma ventilação, a gente chama de ventilação, que é um buraquinho que você faz no aparelho que deixa o ar passar e já tira essa sensação de ouvido tampado. Então, eu dependo das características do exame auditivo para poder montar esse aparelho auditivo. Mas hoje, nem aqueles aparelhos que eram grandes, que ficavam atrás da orelha, não tem mais isso. Hoje os aparelhos são menores, são super discretos, tem a opção de cores. Então eu posso colocar lá um preto, um prata, um branco, que ele vai disfarçar no seu cabelo. Que legal. Então eu tenho essa opção de aparelhos potentes que vão atrás da orelha e eu tenho a opção dos aparelhos internos, que são aparelhos praticamente invisíveis, que ficam só dentro do canal auditivo. E tenho também a opção de aparelhos recarregáveis internos, igual o celular. Você coloca na caixinha e ele recarrega. Caramba. Tanto para a opção atrás da orelha, quanto para a opção dentro da orelha. Então, ele fica aqui do lado de fora como se fosse um fone de ouvido. Que legal. Então, qual é o problema de usar um aparelho? Todo mundo usa fone de ouvido. O que mais se vê hoje em dia. Exatamente. A gente andando na rua tem um monte com fone de ouvido. Exatamente. Então, todo esse estigma, todo esse preconceito é uma coisa que hoje não faz mais sentido. Porque é muito pior você não entender, você ficar afastado das pessoas, você ter uma chance de ter uma depressão, de ter uma demência, que começou com a perda auditiva, porque você vai se afastando, você não tem mais acesso aos sons. Entendi. Então, por conta de preconceito, vamos repensar. O mais ideal seria isso. Não tem a necessidade de você ter preconceito de usar um aparelho. Pelo contrário, é saúde. Exatamente. Né? A gente tá pensando em poder ouvir bem, compreender as pessoas. É tão gostoso quando a gente vai bater um papo, vai trocar uma ideia e a gente consegue entender tranquilamente sem ter que ficar realmente fazendo aquela leitura labial sem forçar para ouvir. Eu percebo isso em casa. Que hoje, como eu comentei, o meu pai ele tem uma perca auditiva de um lado.
Então isso influencia muito, atrapalha bastante ele. A gente percebe que ele fica mais na lateral quando ele quer entender certinho o que a gente está falando com ele. E na maioria das vezes ele não consegue. Porque meu pai não tinha o preconceito, na verdade a gente não tinha a condição na época. Hoje a gente já recorreu ao aparelho, então já ajuda bastante ele. É uma coisa assim, que não tem a necessidade desse preconceito. Mas me fala mais uma coisa que o pessoal às vezes tá querendo saber. Verônica, e eu que tenho um aparelho, eu já utilizo o aparelho, mas eu não tô achando legal, não me adaptei, eu sinto que me machuca, o som não tá legal, o que eu faço? Olha, essa pergunta é muito boa, porque é muito comum a pessoa colocar o aparelho auditivo e não se adaptar. Mas por quê? A primeira coisa, a gente precisa olhar sempre alguns pontos. O primeiro ponto de todos esses é: essa adaptação foi uma adaptação bem feita? Esse aparelho realmente é o adequado para o seu tipo de perna? Porque eu tenho níveis de tecnologia. Hoje a gente tem família de modelo, então nessa família eu tenho desde o aparelho mais pequenininho até aquele que vai atrás da orelha, adaptado com molde. Mas dentro dessa família eu tenho níveis de tecnologia. E esses níveis de tecnologia, quanto mais alto, mais limpo é o som do aparelho. Então essa seleção precisa ser muito bem feita para o paciente conseguir ter mais qualidade durante essa adaptação, que não é fácil. Imagino. Não é fácil, por melhor que o aparelho auditivo seja hoje, e ele é muito melhor do que era 15 anos atrás. Nem se compara. Quando eu comecei. é muito melhor do que era antes, e todo ano entra muita novidade com o aparelho auditivo, porque é uma coisa tecnológica. Ainda não é audição normal. Então, nós dependemos de um período chamado aclimatização, onde o cérebro desse paciente vai se adaptar de novo ao som. Então, olha que interessante. Eu tenho um exame. Esse aparelho auditivo, ele é adaptado em cima desse exame. Só que se eu coloco tudo que o aparelho me pede de ganho para aquele exame, a pessoa não consegue usar o aparelho. Então, eu regulo um pouco mais baixo. O próprio software já me oferece essa sugestão. Sim. De regular um pouco mais baixo, e conforme esse paciente vai usando, vai frequentando outros lugares, a gente vai aumentando até chegar onde ele realmente precisa. Que interessante. Não é uma coisa que eu posso devolver esse som de uma vez, porque eu preciso de sensibilizar esse paciente de novo pro som, para ele conseguir usar esse aparelho auditivo. Que Essa legal. é uma situação. Agora, o aparelho tá me machucando. Precisamos estudar o que está acontecendo aí. Ou não está colocando direito, ou essa cápsula, esse molde não tá legal. A oliva pode não ser o seu tamanho, a gente precisa rever isso. Então, existem opções. Tem coisas para serem feitas. Entendi. O importante é voltar no lugar onde você comprou o aparelho, onde você adquiriu o seu aparelho, e fazer todos os retornos. Na Auditive, a gente tem uma política de pelo menos a cada 3 meses esse paciente retorna, pra gente saber se ele realmente está usando o aparelho, pra ver o que ele traz de casa. E quando ele retorna, eu consigo conectar o aparelho para ver onde ele está usando esse aparelho, quantas horas por dia ele está usando, se ele usa em ambientes mais barulhentos, se ele usa em ambientes mais silenciosos, se ele costuma conversar com muitas pessoas durante o dia. Tudo isso é um relatório que o software traz pra gente, para que a gente possa auxiliar essa pessoa a ter uma melhor adaptação. Que legal. Então, é muito então você faz importante. todo esse monitoramento para poder entender a real necessidade do cliente e adaptando o aparelho à necessidade dele. Exatamente. Não é aquele negócio tipo, joga o volume lá em cima e deixa ele ouvir. Exatamente. Não Dessa é isso. forma eu danifico o resto. Exatamente. Entendi. Eu não posso só aumentar o volume do aparelho auditivo. Eu preciso saber o que ele realmente precisa. E aí, o exame de audiometria me mostra esse caminho. Mas eu preciso levar em conta as preferências desse paciente. Entendi. Se ele é uma pessoa que vai à igreja, como a gente tinha conversado, como que é essa igreja? É uma igreja evangélica? É uma igreja católica? É um terreiro? Como que é a acústica desse lugar? Porque isso muda na minha programação. E por isso eu tenho a opção de programas. Entendi. Então eu consigo fazer programas, por exemplo, para que essa pessoa ative um programa quando ela está nesse ambiente. Que legal. E hoje, com os aparelhos novos, eu consigo vincular na localização do GPS. Até o aparelho do ouvido agora tem... Tem GPS. Caramba. Então, quando eu entro naquele lugar onde eu coloquei para ativar aquele programa,
o meu aparelho auditivo automaticamente identifica o local e já altera o programa sem eu ter que me preocupar. Essa é uma opção. Uma outra opção, olha como tá a tecnologia dos aparelhos. Incrível. É controle por gestos. Nossa. Então, eu dou 2 toques no aparelho auditivo, eu consigo atender uma ligação no meu celular. Pelo aparelho auditivo, Pelo sem aparelho tirar auditivo. ele do bolso. Sem tirar o celular do bolso. Mas gente que escuta normal não pode usar o Que não negócio. pode. Que é uma coisa melhor Acaba ainda. atrapalhando. Além disso, outra coisa muito legal que os aparelhos auditivos fazem hoje, eles têm tradutor integrado. Então eu tenho um aparelho auditivo que traduz 70 idiomas. Aí é interessante. Tá vendo? Dá pra ir pra Disney. Você que acha que aí que perdeu um pouco da audição, que tem só malefícios, não, tem seus benefícios por trás. Você viu? Que interessante. Não, muito Você legal. seleciona no aplicativo entre os 70 idiomas que o aparelho auditivo traduz e você vai ouvir a pessoa no idioma dela, porque ela tá falando e você tá ouvindo, e junto entra o tradutor para te mostrar para te falar, né, o que essa pessoa tá falando com você. Que legal. É não, muito essa, bom, não é? Essa pra mim foi a do ano. Incrível. Eu não fazia ideia que isso existia. Existe. Meu Deus. Verônica, uma coisa interessante. Fala pra gente. Eu acho que o pessoal vai ficar, pelas dicas que a gente pegou, vai ficar super interessado. Lá na Clínica Auditive, tem alguma oferta rolando? Tem promoção? O cliente que chegar lá para fazer uma avaliação, ele vai chegar e falar, vim tomar um café porque eu assisti o podcast. Assisti o The Studio Podcast e vim tomar aquele cafezinho. Vai rolar alguma coisa boa para ele lá? Sempre rola. Aí sim. Porque quem vende indicação dos nossos parceiros sempre tem benefícios. Tá? Então, temos alguns benefícios aqui. O primeiro benefício, 30% de desconto no aparelho auditivo e pode ser parcelado em até 60 meses. Nossa. Então, eu tenho aparelho auditivo a partir de R$ 69,90 por mês. Não De graça. Sabe aquela história de... Ai, mas eu não uso aparelho auditivo porque é caro. E que a gente ouvia muito. Ouvia muito. Quanto custa? Quanto custa você ouvir alguém te chamando de outro lugar? Não tem preço. Quanto custa você sentar com os seus amigos, com a sua família para jantar e participar daquela conversa? Compreender tranquilamente. Exatamente. A partir de R$ 69,90 por mês. Entendi. Tá? Mas tem mais. Tem mais? Lembra aquela Não é somente apenas isso? Que isso? Isso. No mês de julho, nós estamos com uma promoção onde na troca do seu aparelho auditivo, a Auditive compra por até R$1.000 cada aparelho auditivo, você adquirindo aparelho da linha avançada e premium. Então, precisou trocar o aparelho auditivo? Vai lá na Auditive, leva o seu aparelho auditivo, ele vai ser avaliado e depois esses aparelhos serão doados. Então, precisou de aparelho? Vai na Auditive. Tá aí uma boa. Então você que tem aquele aparelho que você não tá se adaptando a ele muito bem, que é o que a gente estava falando, às vezes tá te machucando um pouquinho, às vezes a avaliação não foi feita de forma correta para entender a real necessidade, Às que vezes acontece esse exame bastante. mudou. Pode ser, E às vezes aquele faz aparelho muito não é tempo que mais você adequado. fez. Acontece. É igual um óculos. De tempos em tempos a gente precisa estar trocando. O legal do aparelho é que se pegar na Auditive, você consegue ir moldando ele de acordo conforme o tempo vai passando. O óculos não. Chega a hora você tem que trocar ele e aumentar o grau. Mas o aparelho com toda essa tecnologia que você está me falando aqui, eu acredito que você consegue adaptar ele por muitos anos. Qual uma Até durabilidade? 5 anos? 5 anos. 5 anos eu troco ele. Em torno de 5 anos você troca. Pensa no celular. Então, o celular, ele tá ali em contato com o corpo o tempo todo. Você põe em cima da mesa, você põe em outro lugar. Daqui a pouco, ele realmente vai ficando ultrapassado. O aparelho auditivo é um equipamento eletrônico. Então, com o tempo, ele também tem o desgaste natural. Entendi. Hoje, menos. Porque hoje os aparelhos são a prova d'água. Então, eles são a prova de sal. Porque o que estragava muito o aparelho auditivo antes era o sal do suor. Entendi. Então, eu tinha aparelhos resistentes à água, com IP68 igual do iPhone, mas eu não tinha uma resistência ao sal do corpo. Então, isso diminuía muito o tempo de vida útil de um aparelho auditivo. Entendi. Hoje não. Hoje eu tenho uma linha nova de aparelhos auditivos que é a prova d'água e a prova de suor. E então, posso fazer ainda, uma caminhadinha. Você pode fazer uma caminhada, você pode Academia. ir na academia, pode jogar um futebol, vida normal. Acordou, Legal. coloca o aparelho do ouvido. Se quiser tirar para tomar banho, pode. Se não quiser, não precisa.
mas em geral você vai tirar só pra dormir. Então ele resiste ali mesmo, até mesmo o vapor quente de um chuveiro. Sim. Caramba, não, é legal. Agora eu gostei. E 50 horas de bateria. Você 50? recarrega o seu aparelho auditivo e ele te dá até 50 horas de carga na bateria. Não tem celular que compete com a carga. Aí não, do aparelho aí auditivo. esquece. Nem o Sony Ericsson antiga, eu acho que Não vai dar aguenta. conta dessa bateria. Não tem como. Não tem como. Verônica, em questão de garantia dos produtos, hoje você oferece, eu já vi que diversas tecnologias de aparelho para a gente conseguir construir uma audição nova para aquele cliente que não escuta mais, para aquele paciente que já não tem mais aquela audição tão boa quanto antes. Mas e a garantia? Ah, Mike, peguei o aparelho, tive um problema, danificou. Porque a gente sabe que é uma máquina, tá disposto a acontecer, não tem como ser indestrutível. Eu acredito que seria muito difícil, porque um aparelho que dura 50 horas, que traduz qualquer língua, que você faz qualquer coisa com ele, você dorme, agora mesmo ele canta a musiquinha pra você dormir. Não falta muito. Então, ele canta. Uma garantia do produto. Hoje, os aparelhos auditivos têm até 5 anos de garantia contra defeitos de fábrica. Sim. Né? Então, eu tenho aparelho de 2 anos, de 3 anos, de 4, e a nossa linha Premium tem 5 anos de garantia. Então, é pra ficar tranquilo. Que legal. Você vai no Auditive, pega o seu aparelho auditivo, tem uma garantia estendida de até 5 anos, então não tem como dar errado. Você vai ouvir, você vai ter de volta os sons da sua vida e vai ter qualidade de vida. Vai ouvir em paz, tranquilo. Vai ouvir em paz, vai ficar tranquilo e descansado. Melhor coisa da Certo? vida, então. Gente, então precisou de aparelho auditivo, vai na Clínica Auditive, procura o pessoal, senta, vai tomar aquele café, fala que viu aqui no podcast, vai ter todas aquelas ofertas que você ouviu aqui agora da própria diretora da Auditive, então não tem como negar. Verônica, passa pra gente as redes sociais da Auditive pra quem quiser acompanhar. Ó, acompanha a gente no Instagram, no Facebook e no TikTok no @auditive, aparelhos auditivos. Marca aí, pessoal, marca aí. E o endereço da clínica é qual? Mike, é muito simples, a gente mudou faz pouco tempo, nós mudamos em março, e a clínica fica ali na Rua do AME. Então, você tá em Franca, tá no centro de Franca, passando o AME no quarteirão de baixo, já pode entrar ali com estacionamento na porta, não tem dor de cabeça, é no térreo, não tem que subir escada, não tem elevador, não tem nada. Prático. É só chegar, estacionar, descer e tomar um cafezinho, tomar um cappuccino com a gente. É isso aí, pessoal. Então você que precisa ouvir, quer ouvir novamente, chega na Clínica Auditive. É de fácil acesso, você vai chegar de lá talvez ouvindo mal e quem sabe sair ouvindo super bem. Agradeço vocês mais uma vez por esse podcast incrível aqui no The Studio Podcast. Agradecer a presença da doutora Verônica, tá? Obrigada. Muito obrigado por esse papo, me esclareceu muitas dúvidas e eu tenho certeza que não foi só minha essas dúvidas, tá? Espero te encontrar novamente, a gente bater aquele papo, cuidar da voz, porque também faz parte disso, né? Então preciso bastante. Agradecer a produtora Abigail Almeida, o Grupo RS. Tamo junto, pessoal. Até um próximo podcast. Que Deus abençoe. Fiquem com Deus.